Olá pessoal, bom dia. Sou Natália Florencio, editora do bb.com.br. E no nosso live de hoje a gente vai falar tudo sobre a placenta. A gente vai explicar o caso da apresentadora Eliana, que sofreu um descolamento da placenta. A gente vai falar sobre outras complicações que podem acontecer ao longo da gravidez e falar sobre a importância dessa estrutura que vai abrigar o bebê ao longo da gravidez. E para falar sobre esse tema, a gente recebe hoje aqui no nosso estúdio o Dr. Wagner Hernandes. Bem-vindo, doutor. Bom dia, obrigado. Bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. O Dr. Wagner, ele é obstetra do Hospital e Maternidade São Luís, daqui de São Paulo. E ele vai responder todas essas dúvidas. Então, quem está aí assistindo, tiver dúvidas sobre a placenta, você que está grávida, que está acompanhando aí o seu pré-natal, pode mandar as dúvidas para a gente. Doutor, para a gente começar então esse bate-papo, queria que a gente falasse um pouquinho então sobre a importância da placenta, né? Explicar para as mães toda a importância que ela tem ao longo de toda a gravidez. Perfeito. A placenta é um órgão vital para a gravidez. Sem a placenta não existe gravidez, isso é fato. A placenta é um órgão, teoricamente, do feto, que se desenvolve desde o começo da gestação. Começa com o nome de trofoblasto, mas na verdade já é a placenta que está no estágio inicial dela. A placenta ela acaba funcionando para o bebê, na verdade, como um fígado, porque ele metaboliza muitas coisas que o fígado desse bebê deveria fazer. Ele serve para o aporte nutricional e de oxigênio que a mãe manda para ele, porque afinal ele não respira. Então ele precisa que alguém mande esse oxigênio, esses nutrientes. E justamente o órgão que faz isso é a placenta. Além disso, a placenta ajuda também na excreção de produtos que para o feto não é interessante manter. Então ele consegue metabolizar pela placenta. E a placenta, além de tudo, também ela sintetiza hormônios. Então, hormônio tanto beta-HCG, por exemplo, que a gente dosa para ver se está grávida, é um hormônio sintetizado pela placenta. Ela sintetiza a progesterona, que é o que vai manter a gravidez até o final. Então, a placenta é incrível, assim, é um órgão como nenhum outro. E, felizmente, faz com que as gestações vão bem até o final. E até que momento a gente pode dizer que a placenta está completamente desenvolvida, né? Dessa fase que você explicou do início até a gente saber que ela está completamente desenvolvida. Geralmente a gente fala mais de placenta, geralmente quando a gente também passou o bebê, que está no período que a gente chama de embrião no começo, ele vai para a fase fetal. Geralmente a partir de 9 semanas a gente já começa a falar de placenta e não mais de trofoblasto. E aí por isso tem as diferenças dos descolamentos, que depois a gente vai comentar. Uhum. E doutora, a gente fala sobre a placenta e não dá para falar sobre placenta sem falar sobre cordão umbilical, né? Sobre essa ligação que o bebê vai ter com a mãe. E qual que é a importância do cordão umbilical? Então, na verdade, o cordão umbilical é como se fosse justamente a conexão que liga o bebê à placenta, e a placenta vai estar colada no útero da mulher, e é ali que ocorre, nessa interface, que acontecem as trocas de gases e nutrientes, como eu disse para vocês. Então, se o cordão em algum momento tem alguma interrupção de fluxo, como qualquer cano ou qualquer fio que você parte, isso teoricamente faz com que seja prejudicial, na verdade pode ser até letal para esse bebê. Então, o cordão umbilical ele é extremamente importante, né? Acho que vale a pena colocar até para quem está vendo, que o cordão umbilical geralmente ele tem 2 artérias e uma veia, e ele é revestido por fora, ele tem uma geleia que chama geleia de Wharton, é o nome que se deu, que é justamente uma estrutura firme que faz com que qualquer compressão não obstrua a passagem. Porque se você tivesse um canudo ou uma mangueira flexível, qualquer encostada que o bebê desse poderia obstruir esse fluxo. Felizmente não, porque é uma estrutura um pouco mais firme, mais rígida. Então o cordão acaba também tendo sua proteção para que isso vá bem até o final. E quais são os casos? O que é o caso de artéria umbilical única, né? Que a gente sabe, não sei se é tão comum, queria que você me explicasse um pouquinho quando isso acontece e o que se é um sinal de algum outro problema, de alguma outra complicação que a mulher pode estar tendo durante a gravidez. Perfeito. Felizmente, a artéria umbilical única é um evento relativamente raro, não é muito frequente. Como eu disse, o mais comum são 2 artérias e uma veia. O que é interessante é que a veia que leva o sangue oxigenado para o bebê, e a artéria que, na verdade, leva de volta o sangue que tem o CO2, enfim, as outras coisas que precisam ser levadas para a placenta. Então, felizmente, quando você tem só uma artéria, teoricamente, a gravidez continua seguindo normalmente. Agora, tem 2 possibilidades para ser uma artéria umbilical única. A gente tem a condição de uma artéria que não se desenvolveu, então realmente dentro daquele conduíte ali você só tem 2 fios, modo de dizer mais ou menos isso.
E tem algumas hipóteses de que, na verdade, tem a formação das duas artérias e da veia, mas uma das artérias acaba obstruindo, faz uma trombose, um trombo, Entendi. obstrui o fluxo ali. E quando você olha, o diagnóstico disso acaba sendo ultrassonográfico, então você faz o ultrassom, você percebe que só vê o fluxo na artéria, em uma artéria e não nas duas, justamente porque talvez não tenha fluxo, não quer dizer que não se formou. E aí, quando nasce o bebê, é muito importante também a inspeção nossa em relação à placenta e ao cordão umbilical. Então a placenta, por exemplo, a gente olha se ela está completa, porque elas são vários bloquinhos que compõem ela. Se não falta nenhum, a gente olha o cordão para ver se não tem nenhum nó, ou para ver se realmente não tem uma artéria faltando, porque isso são informações relevantes para o pediatra. E aí a questão da importância da artéria umbilical única. O que a gente sabe é que se for isolado só a artéria umbilical única, isso pode repercutir com bebês com crescimento um pouco menor dentro do útero, mas geralmente é mais isso. Agora, quando a gente associa a artéria umbilical única com outros achados, como por exemplo um osso nasal ausente ou hipoplásico, uma nuca, quando a gente mede no morfológico, aquela nuca um pouco maior, isso pode levar a alguma síndrome genética, pode ser um indicativo de ser uma síndrome, aí, por exemplo, uma síndrome de Down, alguma outra síndrome genética, então serve de alerta. Mas é legal colocar que quando é isolada, só ela, geralmente não tem problema nenhum, a gravidez deve seguir toda normal. Bom, doutor, eu acho que a gente já tem bastante dúvida sobre as complicações que podem acontecer mesmo com a placenta. Tá legal. A Miriam comentou, ela teve descolamento de placenta aos 7 meses, e entrando já no 8º mês. E a Luciane está comentando também, quando você tem placenta baixa, corre o risco da placenta se descolar? Estou com 35 semanas. Acho que aí são 2 problemas separados, né? Mas como a gente comentou logo no início, foi o problema que a apresentadora Eliana teve. Queria que você começasse, então, explicando o que é o descolamento da placenta. Tá legal. A gente tem, na verdade, 2 situações. A gente tem, no começo, na verdade, a placenta às vezes não está diretamente acoplada na parede do útero e acaba aparecendo, repercutindo como um descolamento. Mas a gente chama até às vezes de descolamento ovular. A gente não fala nem de descolamento de placenta, até porque a placenta ainda nem está formada. Isso é altamente prevalente. Se a gente fizer ultrassom em todas as mulheres, a gente vai pegar um número elevadíssimo de pacientes que têm essa imagem no ultrassom e isso não vai repercutir em nada. Ela vai levar uma gestação completamente normal até o final. Isso quando é no início da gravidez. Agora, quando você fala de um descolamento da placenta, prematuro de placenta, no 3º trimestre, a partir do momento que o bebê tem condições de viver fora do útero, aí é outra situação. Porque ali o bebê depende exclusivamente daquilo e a tendência é de que isso vá se ampliando. Você vai tendo um descolamento e, de repente, se você descolar toda a placenta da parede do útero, para de receber oxigênio esse bebê. E aí isso pode ser prejudicial, obviamente até fatal, e também pode ser prejudicial para a mulher. Então, é uma urgência, é tratado de uma outra maneira, diferente do sangramento, daquele descolamento no começo. Porque aquele sangramento no começo não tem o que fazer, muitas vezes. Então, a gente acaba mais observando, e no final não. No final, se isso acontece, geralmente é indicativo de fazer o parto. Agora, em relação à placenta baixa, que é a outra... A Luciane, que foi perguntando. Luciane. Então, a placenta baixa, na verdade, é uma situação também muito comum, que não tem a ver com descolamento prematuro de placenta. E aí depois a gente pode falar um pouquinho de placenta prévia. A gente chama de placenta baixa quando a placenta fica na região do colo do útero antes das 28 semanas, geralmente. Por que a gente muda de nome? Porque antes de 28 semanas a placenta ainda consegue subir e ela deixa de ser baixa. Agora, depois de 28 semanas, quando a placenta está lá embaixo, a gente acaba chamando mais de placenta prévia. E aí geralmente é uma situação que dificilmente vai se reverter com o tempo. Então, são situações opostas. A placenta baixa pode repercutir numa placenta prévia, mas na placenta baixa não quer dizer que vai repercutir com descolamento de placenta, não. Então, elas não são sinônimos, né? Porque eu acho que é uma questão que às vezes muita mãe tem dúvida de quando é a placenta prévia, a placenta baixa, enfim. Sim. Então, acontece em momentos diferentes da gravidez. A gente acaba dando nomes diferentes, como você bem colocou. Então, a placenta baixa, para ficar claro, é uma placenta que fica na parte de baixo do útero, e ela pode eventualmente ainda subir, então a gente define isso até mais ou menos 28 semanas, que seria aí 7 meses. Depois do 7º mês, quando acontece essa mesma situação, aí a gente já muda isso e chama isso de placenta prévia. E aí o descolamento prematuro de placenta vale para o 3º trimestre, a partir do 7º mês. E aí a gente está falando realmente da placenta se separando da parede do útero e vai implicar em outras Mas gravidades. a mãe que foi diagnosticada com a placenta prévia após essas 28 semanas, ela pode vir a ter, é mais provável que ela tenha um descolamento ou esses 2 sinais não estão relacionados? Não estão relacionados. Agora, o único cuidado que a gente tem que ter com a placenta prévia
é que como a gente faz para ver dilatação, por exemplo, a gente faz exame de toque. Se a placenta está lá embaixo e alguém faz um toque e eventualmente entra nessa placenta, acaba sangrando, descolando um pouquinho. Então isso pode gerar um sangramento. Mas não são patologias completamente distintas, como você bem colocou. Doutora, a gente também tem uma dúvida em relação a essa questão do sangramento mesmo. Então, em todos os casos de descolamento, a mulher vai apresentar sangramento? Quando é o descolamento ovular, por exemplo? Não. Muitas vezes você vai ter, principalmente no começo, você vai ter achados de descolamento que você vê no ultrassom e isso, na verdade, não exterioriza nenhum tipo de sintoma. Então, acaba sendo um achado ultrassonográfico e a gente fica tranquilo, pelo menos a evolução costuma ser melhor. Apesar de que também ter o sangramento não quer dizer que vai dar errado, mas, enfim, aí você acaba associando duas coisas. Agora, o descolamento de placenta no final da gestação geralmente dá algum tipo de sintoma. Então, ele vai dar um sangramento, ele vai dar dor, ele vai deixar o útero rígido. Dificilmente a mulher vai fazer um ultrassom no final da gravidez e vai falar, puxa, olha, tem um descolamento da sua placenta. Não costuma ser um achado de ultrassom. Não é algo imperceptível, né? Exatamente, sempre dá sintoma em algum momento. Mas pode acontecer de algum pequeno descolamento, alguma coisa ser visualizada no ultrassom. Mas o diagnóstico do descolamento é eminentemente clínico. Então a mulher vai ter sintoma, não é um diagnóstico ultrassonográfico. A gente nem precisaria do ultrassom para fazer esse diagnóstico, caso aconteça. E doutor, a Raíssa, ela perguntou por que ocorre o descolamento da placenta no terceiro trimestre e algumas mães estão perguntando quais são as causas do descolamento. A Jamile é uma delas. Perfeito. Vamos lá, Raíssa, Jamile, boas perguntas aí de vocês. Então, por que a placenta descola? Chama descolamento prematuro de placenta justamente porque é prematuro ao parto, porque a placenta vai descolar depois do parto. Então a gente chama de prematuro em relação ao parto, porque ela descola antes e não pode acontecer dessa maneira. A gente tem algumas situações que predispõem ao descolamento da placenta. Então a gente pode ter um pico de pressão, por exemplo, pico hipertensivo. Então por isso que a gente tem muito medo da pressão alta. A pressão alta faz um pico e a placenta acaba nessa hora podendo se separar da parede do útero. Outra situação que a gente pede para vocês tomarem muito cuidado é a questão do impacto, do trauma, da queda, da batida de carro. Então qualquer coisa que tem muita força, a placenta ela tem realmente uma adesão, mas não é uma coisa muito firme, até porque tem que sair depois do parto. Então um impacto muito grande pode fazer com que isso se desprenda. Então muito cuidado, por isso que a gente fala, cuidado para dirigir, cuidado para atravessar a rua, não vai dar aquela corridinha, cuidado com situações cotidianas que eventualmente numa gravidez pode ser perigosa. Além disso, algumas mulheres com trombofilia, que têm uma tendência a formar coágulos, também têm maior risco de ter esse descolamento prematuro de placenta. Tem algumas mulheres que a gente não consegue identificar uma causa. Às vezes descola e a gente sabe que essa mulher que descolou a placenta, numa futura gestação, ela tem um risco muito maior de descolar de novo, mesmo que você não saiba por quê. Então ela vai precisar de um cuidado adicional num pré-natal subsequente. Isso falando sempre do descolamento no terceiro trimestre, depois do sétimo mês. Não do primeiro. O primeiro que é o mais comum, muito mais comum. E aí você não tem nem causas para esse descolamento no primeiro. E uma outra coisa que é interessante é tabagismo é associado com descolamento prematuro de placenta. Então fumar durante a gravidez, a gente sabe que não é bom porque o bebê cresce menos, porque passa várias substâncias, mas o descolamento também tem uma relação, por exemplo, com o tabagismo, que é uma coisa que dá para ser modificado e a gente evitar uma complicação como essa. E, doutor, a gente tem uma dúvida aqui também, da Raime, ela pergunta o que é a placenta baixa grau 2. Tá legal. Acho que esse aqui é um caso mais específico, mas... Legal, boa pergunta também, Raime. A questão do grau, na verdade, a gente, quando faz ultrassom, a gente classifica a placenta de acordo com a maturidade dela. Então, quando a gente vê algumas calcificações, a gente vai chamar de placenta grau 1. Quando ela já tem mais calcificações, um pouquinho definindo os cotilédones, a gente chama de grau 2. E quando a placenta está madura, a gente chama de grau 3, que aí você vê bem bonitinho aqueles bloquinhos com calcificações, a gente vê isso bem no ultrassom. A questão de ser uma placenta grau 2 geralmente não indica absolutamente nada, não é um motivo de preocupação. Agora, às vezes quando a gente vê uma placenta grau 3, que é uma placenta madura, numa gestação, por exemplo, de 30 semanas, é uma aceleração da maturidade. E isso pode eventualmente corresponder a um problema. Não necessariamente será, mas eventualmente serve de alerta. Agora, se você vê uma placenta grau 3 com 35 semanas, isso não quer dizer absolutamente nada. E às vezes a gente vê pacientes ficarem super preocupados, achando que vai ter que fazer o parto por conta dessa maturidade, e não, isso não é um problema. Então, nem sempre o parto precisa ser adiantado em razão dessa maturidade. Na verdade, eu vou te falar que nunca o parto vai ser definido isoladamente por essa maturidade placentária. Isso serve de um alerta para quem está fazendo pré-natal, para o médico falar,
melhor eu ficar de olho porque pode acontecer desse bebê começar a passar fome daqui a pouco. Mas não vai ser um indicativo, a gente nunca indica um parto porque a placenta é grau 3, por exemplo, independente da idade gestacional. Daí o médico vai começar a observar, então, outras questões, como o peso do bebê, o crescimento, enfim, para avaliar... Perfeito, o fluxo, que é o que a gente chama de Doppler, vai ver o peso, o líquido amniótico, que reflete também o status do bebê ali dentro. Perfeito, é isso que a gente acaba avaliando. Doutor, e a gente tem um caso aqui, a Jordana contou que a placenta dela descolou com 37 semanas porque ela teve pressão alta. E a bolsa estourou e ela precisou fazer uma cesárea de emergência. E aí, então, realmente é outro caso, né? Que o senhor estava explicando sobre esse descolamento prematuro mesmo. Exato. Jordana, é isso mesmo. Assim, a placenta, ela realmente, com a pressão alta, um pico hipertensivo de, sei lá, de 18/12, faz muitas vezes com que essa placenta possa descolar. Geralmente não é um 14/9, não é um 15/10 que vai fazer sua placenta descolar. Geralmente são picos muito altos. Mas, por isso que a gente tem muito medo da pressão alta no final da gravidez e por isso que tem que ser feito um pré-natal adequado, entrar com a medicação na hora certa, porque justamente isso pode impactar como aconteceu com a Jordana aí, e infelizmente acho que fez a cesárea e ficou tudo bem. E, doutora, a gente tem uma pergunta da Maiara. Ela disse que ela teve descolamento da placenta no início da gestação e por isso o saco embrionário ficou torto. Ela pergunta se tem consequências para o bebê. Não, na verdade a questão de ficar torto ou irregular não é isso que vai prejudicar a evolução da gestação. Na verdade, o líquido, com o bebê ele vai fazendo lá o xixi dele, que é o líquido amniótico, né, a maior parte dele, isso vai fazendo com que a bexiga, que é o saco gestacional, vá crescendo. Conforme esse saco vai crescendo, ele vai ocupando os espaços, então ele volta a ficar completamente redondo, completamente regular com a evolução da gestação. Então a questão de ter dessa irregularidade não quer dizer que isso vai ser prejudicial. Agora, o saco gestacional, que é um pouco mais irregular, precisa tomar um pouco mais de cuidado, porque pode eventualmente ser um sinal de que possa não evoluir tão bem a gestação, mas tem que ver caso a caso, precisaria realmente acompanhar com uma consulta, enfim, com o médico dela. A Jordana voltou a perguntar, doutor, quais os efeitos da pré-eclâmpsia na placenta. Então, era isso que a gente estava falando, né? Da pressão alta ter um risco aumentado para o descolamento ou tem outros efeitos? Tem outros efeitos. Às vezes, essa aceleração do amadurecimento da placenta, que a gente falou, grão 3, às vezes é justamente de uma sobrecarga da placenta por conta dessa pressão alta. Então, é muito comum, com a pressão alta descontrolada, os bebês crescerem menos. Então, tem um aporte nutricional menor, por isso que a gente faz a tal do Doppler para ver o fluxo, para ver se o sangue está indo adequadamente. Pode diminuir o líquido amniótico, secundariamente também é um sofrimento do bebê. Então, a questão da pressão alta é diretamente relacionada com o aporte de oxigênio para esse bebê. Pode impactar de diversas maneiras, talvez na mais grave, justamente o descolamento. Mas, geralmente, a gente vê também um envelhecimento dessa placenta, uma perda de função adequada dela por conta da pressão. E, doutor, tem muitas mães perguntando sobre um outro problema, polidramia. Em que casos isso acontece e quais os riscos? O polidrâmio, que é o líquido amniótico muito aumentado, é também um fator de risco para o descolamento prematuro de placenta, fato. Assim, a maior parte das vezes, o líquido amniótico aumentado geralmente é secundário a uma diabetes na gravidez que não foi bem controlada. Então, se você tem uma diabetes na gravidez, você come muito doce, muito açúcar, isso passa para o bebê e aí ele faz mais xixi, porque a gente chama de diurese osmótica, que é mais ou menos o que acontece com quem tem diabetes adulto, que faz muito xixi. E esse líquido vai ficando aumentado, e toda essa distensão faz com que isso fique tudo tenso, né? Fique rígido. Então, favorece, por exemplo, a ter contrações, o trabalho de parto prematuro. E também, se a bolsa rompe com muito líquido, às vezes essa diminuição rápida do útero faz com que a placenta descole. Então, o polidrâmio pode ser perigoso nesse sentido. Agora, existem casos de polidrâmio que a gente chama de idiopático. A gente nunca descobre qual é a causa dele. E fica sem saber, pode se repetir, pode não ser absolutamente nada. E tem casos de polidrâmio que são mais também temidos, que seria porque o bebê tem alguma dificuldade de deglutir aquele líquido. Ou ele deglute devagar, ou eventualmente tem alguma obstrução no sistema gastrointestinal, mas isso com certeza é muito mais raro e geralmente são casos com muito líquido, diferente da diabetes e desses casos que eu falei que são comuns e normais na gestação. E a gente tem uma pergunta aqui, doutor, da Ana Caroline. Ela disse que ela teve sangramento após a retirada da placenta e que ela levou pontos por dentro. E pergunta por que aconteceu esse sangramento. Acho que é, então, após o parto, né? A gente indo, então, pós-gravidez, Quais problemas que pode ter nessa hora da retirada da placenta? Tá legal. Acho que para falar disso, a gente tem que falar um pouquinho de uma coisa que chama acretismo placentário também.
e geralmente pode ser uma coisa concomitante com a placenta prévia. Porque assim, a placenta ela deveria se inserir nas regiões mais altas do útero, onde tem mais sangue. E por algum motivo, ou porque já tem uma falha ali, uma cesárea anterior, ou porque ali em cima não tem um bom lugar, essa placenta se insere numa região mais baixa. O que acontece? Além da placenta ser prévia, ou seja, de ficar ali embaixo, essa parede lá embaixo do útero ela é mais fina. E aí o que acontece é que às vezes a placenta ela precisa buscar sangue. E ela ultrapassa o limite que ela deveria. Ela passa o que a gente chama de decídua, que é o tapete ali, e entra nas fibras do útero. E aí o que isso vai repercutir depois do parto? Depois do parto, a gente teoricamente só traciona a placenta, às vezes nem isso, e a placenta se descola automaticamente com o final da gestação, com o final ali do parto. Só que algumas vezes essa placenta está infiltrada na parede do útero e ela não solta. E aí, por exemplo, pode ser o que aconteceu com essa pessoa. Na hora de puxar a placenta foi indo, mas tinha uma região que estava grudada. E aí, às vezes, nessa região que estava grudada, a hora que você tira, pode ficar eventualmente algum pedaço da placenta ali, ou fica uma região que fica sangrando ativamente. Se você está num parto normal, você não consegue enxergar isso. Por isso que a gente inspeciona a placenta depois. Porque se falta algum pedaço, está lá dentro. Agora, na cesariana, você está com o útero aberto. Então, você enxerga, você limpa. E aí, às vezes, você percebe uma região que sangra muito. E aí, às vezes, uma das estratégias que a gente faz é dar ponto nesse leito sangrante para parar essa hemorragia. Agora, quando a gente fala de hemorragia pós-parto, que é um outro tema, geralmente o problema não é com a placenta, geralmente é um problema da exaustão do útero. Na verdade, a gente fala de atonia uterina, que é um útero que não consegue contrair, está cansado, está exausto, às vezes por muito trabalho, por um polidrâmino, por uma gemelaridade. Esse é o mais frequente de sangramento no pós-parto. Mas a placenta com acretismo pode ser também uma das causas. Tá ótimo, doutor. E a gente tem uma dúvida também da Cris. Ela disse que ela não teve pressão alta, nenhum outro fator de risco, mas ela acabou tendo o descolamento da placenta e teve que fazer uma cesárea de emergência. Diz que o filho dela já estava sufocando e nasceu todo roxinho. E ela falou, se não tive fatores de risco, o que pode ter acontecido? Cris, esses casos são difíceis, acontecem, infelizmente. Eu mesmo tive um caso recente, faz uns 2 meses, que a paciente não tinha absolutamente nenhum fator de risco e a placenta acabou se descolando no trabalho, sentada tranquila. Com pré-natal todo ok. Com pré-natal super regular, pressão boa, tudo, e aconteceu. A gente não sabe muitas vezes dizer o que foi que houve. Às vezes essa paciente, a Cris, pode ter uma predisposição até a tal da trombofilia, que é a predisposição até fazer trombos. Isso pode fazer. Isso é uma coisa oculta, que às vezes só se manifesta na gravidez. Então, geralmente, depois do parto, isso deve ser uma coisa que ela vai ter que conversar com o médico para ele fazer uma investigação, porque eventualmente aparece um exame laboratorial alterado. Agora, vai ter algumas mulheres que você vai pesquisar e não vai achar absolutamente nada, fica completamente sem saber. Às vezes fala, será que o bebê com a mão empurrou, puxou? Tem umas coisas que a gente acaba sem ter uma boa resposta, mas precisa acompanhar, precisa checar depois do parto se tem alguma justificativa para isso sim, porque a maior parte das vezes tem. E doutor, tem uma questão mais polêmica que eu queria entrar. A gente vai falar um pouquinho sobre o parto de lótus. Okay. De algumas mães que escolhem manter a placenta ainda ligada ao bebê, né, pelo cordão umbilical. Perfeito. Depois do parto, até que, assim como cai o coto umbilical, que a placenta só se desprenda do bebê naturalmente quando esse cordão já estiver seco. Isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa prática, sobre essa tendência que a gente vê até nas redes sociais, se é algo que traz realmente algum tipo de benefício ou se tem muitos riscos para a mãe, para o bebê. Tá legal. O parto de lótus, teoricamente, não traz nenhum tipo de benefício, nem para a mãe, nem para o bebê, falando medicamente dizendo, obviamente. A gente sabe, por exemplo, que o clampeamento do cordão umbilical tardio, de 1 a 3 minutos, ou até parar de pulsar, isso é benéfico para o bebê, porque ele vai receber mais sangue e diminui a incidência de anemia até 6 meses de vida. Isso é muito legal. Mas passado esse tempo de que ele já tem a pulsação, teoricamente ele ficar ligado à placenta não traz nenhum tipo de benefício. E aí, na verdade, tem uma questão que isso pode trazer alguns malefícios. Esse que é o X da questão. Teoricamente, a placenta, depois que ela sai, essa placenta ela vai morrer, né? Ela vai, teoricamente, apodrecer como qualquer órgão, como se fosse um bife ou uma carne. Ela vai apodrecendo. Isso favorece o quê? Acúmulo de bactéria. E aí, na verdade, como essa placenta está acoplada ao umbigo do bebê, essas bactérias podem subir pelo cordão umbilical e acometer essa região. E aí a gente pode ter uma onfalite, que seria uma infecção do coto umbilical.
Então, na verdade, além de não trazer nenhum benefício médico, isso pode ser perigoso para o feto, para o bebê, né? Na verdade, para o recém-nascido, porque ele está exposto a uma infecção que não seria necessária. Então, basicamente é isso, né? Isso é uma coisa que tem aparecido aí, mas honestamente nós médicos nós não aconselhamos por esse risco de infecção para o bebê. Doutor, acho que uma última dúvida, que é outra questão polêmica que as mães também estão perguntando muito e já mandaram dúvida aqui pra gente, é sobre a placentofagia. Então, mães que acabam consumindo, né, ingerindo a placenta, seja numa batida, numa vitamina, seja encapsulando esse conteúdo todo da placenta no pós-parto. Algumas dizem que teriam benefícios para passar pelo período do puerpério, com diminuição de depressão pós-parto, enfim. Mas existem, de fato, evidências científicas de que pode trazer algum benefício para a mãe, a placentofagia? A resposta é não. Não tem nenhum benefício médico comprovado de que a ingestão da placenta no pós-parto seja benéfico em algum sentido médico, tá? A questão da depressão pós-parto, questão de cultura, eu acho que isso é de cada um, a gente não entra muito nesse mérito. Mas falando medicamente dizendo, não. Às vezes a gente ouve que talvez a placenta, por ser um órgão rico em sangue, essa ingesta talvez de muito ferro pudesse beneficiar a mulher com menos anemia, mas isso não é fato. Isso já foi comprovado de que não diminui a anemia no pós-parto você ingerir a placenta, né? E tem que tomar-se alguns cuidados, porque a placenta é um material biológico, né? Então você pode ter bactérias, você pode ter vírus e você está reingerindo isso e pode estar se expondo a riscos. Recentemente teve um caso de uma mulher que comeu a cápsula da placenta que ela desidratou e tudo mais, que até foi preparada, mas ela ingeriu e teoricamente ela reingeriu uma bactéria que é o Streptococcus e o bebê acabou se contaminando 7 a 10 dias depois do parto, muito provavelmente por a ingestão dessa placenta. Então, precisa ser bem estudado o jeito de acondicionar essa placenta, né? Lá nós no hospital a gente guarda a placenta para o casal que tem essa vontade e na alta ela leva, se comprometendo que vai dar o destino, porque você não pode jogar isso no lixo normal, não seria o ideal, não é? E na verdade ela se responsabiliza para arrumar um material para condicionar, para levar num gelo, porque senão acaba apodrecendo mesmo. Precisa de todo um cuidado, Precisa né? de todo um cuidado. Mas de qualquer forma, então não tem nenhum sinal, nenhuma evidência de que tenha, de fato, benefícios, muito pelo contrário, né, doutor? Por enquanto não existe nenhuma vantagem. A gente não vê na literatura médica, não tem nenhum trabalho que mostre que isso seja bom, nem para a mulher, nem para o bebê, nem para nenhum outro familiar. Mas, como eu falei, medicamente dizendo. Tá ótimo, doutor. Bom, queria agradecer a todo mundo que participou, que mandou suas dúvidas. Infelizmente, não deu tempo de a gente responder todas, mas a gente tenta trazer o doutor numa próxima vez para responder tudo. Obrigada a todo mundo, obrigada, doutor. Obrigado e a você, Natália. até a próxima. Obrigado.